Hoje eu, a Agora Dani sim. e a Laura vamos apresentar sobre intoxicação em monenzina em equinos. Eu estou no quinto período, a Laura está no segundo e a Dani está no terceiro. Primeiramente, citar aí o critério de seleção dos artigos, porque a gente se baseou no Google Acadêmico e no Cielo, principalmente, e a gente se baseou também nesse livro, que é considerado tipo a Bíblia dos equinos, é um livro muito bom. E a gente se baseou todo o nosso trabalho nessas referências, então. Nessa apresentação, a gente vai falar sobre os antibióticos ionóforos, falando então do mecanismo de ação, sinais clínicos, a gente vai citar também o diagnóstico, a parte de necrópsia e histopatologia, o tratamento, a gente vai fazer uma breve conclusão e depois a gente vai mostrar as nossas referências bibliográficas. Bom, primeiramente, falar por que a gente escolheu o tema. A monenzina é um dos antibióticos ionóforos mais utilizados. E quando a gente fala em antibiótico ionóforo, a grosso modo, a gente tem que pensar em algo extra que é colocado na ração. Então, por exemplo, já colocou carboidrato, proteína, lipídio, vitamina, enfim, o que sobrar, os aditivos, no caso, um antioxidante, um colorante, um antibiótico ionóforo, então vai ser um aditivo. Lembrando que esse antibiótico ele não é usado com o fim de curar uma doença, e sim como promotor de crescimento. E o próprio nome já sugere, né, que é para ruminantes. E aí o problema é que quando o ruminante está lá perto de um equino e esse equino come a ração desse ruminante, a monenzina é muito tóxica para os equinos. E aí dá muito problema e a gente vai falar disso ao longo da nossa apresentação. Em relação ao uso, o uso não é seguro definitivamente para equinos, mas para outras espécies pode ser seguro desde que esteja na dose indicada pelo fabricante. Se passar dessa dose, pode ter intoxicação, inclusive em bovinos. Bom, gente, dando aí uma breve introdução, assim, a Nana já falou um pouquinho, mas os antibióticos aí, os ionóforos, eles são bastante utilizados, tá? Eles têm funcionalidades, assim, principais de restaurar o pH ruminal. Eles também podem atuar como coccidiostáticos, antimicrobianos, promotores do crescimento, vão prevenir timpanismo, edema pulmonar agudo e o enfisema em bovinos, tá? Mas é muito necessário a gente conhecer muito bem esses antibióticos e as dosagens que cada organismo vai poder ingerir, porque o uso errado ele pode gerar justamente essa intoxicação. E a maneira mais comum dessa intoxicação é através da ração. O animal ele vai ingerir uma ração onde a quantidade de antibiótico que o ionóforo é muito superior ao que ele aguenta, que o organismo dele aguenta, tá? Então, aí, cada espécie ela vai ter um limite de intoxicação normal até virar. Não, desculpa. Cada espécie tem um limite de ingestão normal até virar intoxicação. E os equinos, eles são os mais sensíveis, principalmente pela monenzina. E os antibióticos ionóforos mais utilizados são aí a monenzina, a lazolacida, a lazarina, a salinomicina. Mas a monenzina aqui vai ser o foco aqui da nossa palestra. Bom, gente, a Dani vai falar desses sinais clínicos daqui a pouquinho, mas antes eu acho importante a gente fazer uma breve contextualização de como que esses equinos estavam sendo tratados no quesito alimentação. O equino A e o equino C, eles estavam recebendo 4 quilos de ração por dia. E aí, a dose tóxica de monenzina estava sendo estabelecida de 20 a 180 ppm. Vale lembrar que a monenzina, ela é dada em ppm justamente porque ela é muito tóxica. Então, uma quantidade muito pequena para os equinos já pode causar um dano muito grande. Já o equino B, ele estava recebendo uma quantidade um pouco menor de ração, estava recebendo 3 quilos por dia. Só que essa dose tóxica para ele estava menor ainda. Em vez de estar a partir de 20 ppm, estava a partir de 5. O equino D, ele já estava recebendo a monenzina na forma de premix com 20% de monenzina. E essa monenzina, ela estava sendo administrada por uma sonda nasogástrica e estava sendo diluída em água. E o equino a gente foram dadas várias doses de ração, e aí o objetivo
foi que com essas pequenas doses pudesse ser observados o poder cumulativo da monenzina. Lembrando que durante todo o exame, né, todo o período de duração desse experimento, foi medido o CK e a haste para ver o que estava acontecendo no corpo desses animais. Aí agora a Dani vai explicar um pouco mais sobre os sinais clínicos desses equinos. Agora sim. Então, sobre os sinais clínicos, a apresentação clínica depende diretamente da dose ingerida e vai apresentar algumas variações individuais. Então, essa tabela mostra os resultados de 7 equinos, como descrito pela Ananda, de um experimento que monitorou os sinais clínicos depois da intoxicação. Então, todos os animais que adoeceram apresentam inicialmente uma redução temporária temporária do apetite. Os principais sinais clínicos apresentados pelos equinos estão agrupados aqui. Então, todos que adoeceram inicialmente teve uma leve apatia e, quando forçados a trotar, tinham incoordenação dos membros pélvicos. Alguns dos pacientes arrastavam as pinças dos membros pélvicos e tropeçavam. Em seguida, só equino C apresentava andar rígido, enquanto equino A apresentava relutância em andar, e troca constante de apoio foi notada em equino C, bem como deitar e levantar repetidos e com dificuldade até alguns tornarem incapazes de levantar, permanecendo em decúbito, como vai ser mostrado no próximo slide. Constantemente alternavam decúbitos external e lateral, e nos estágios terminais apresentavam sudorese, congestão das mucosas, taquicardia, respiração ofegante, sons abdominais diminuídos ou ausentes, e pedaleios. Os equinos CF apresentavam hipotermia próxima à morte, e houve elevação em alguns equinos da atividade creatina kinase e uma leve elevação na atividade sérica de asparto transaminase. Próximo slide. Então, aqui é mostrado um dos cavalos em decúbito permanente. Pode passar. Então, essa tabela mostra a idade, quantidade ingerida e o resultado final do tratamento. Então, 2 tiveram morte espontânea, 2 foram sacrificados, uma adoeceu levemente e se recuperou, e 2 não apresentavam sinais clínicos. O início dos sinais clínicos variou em 2 a 5 dias e duração do quadro clínico de 24 a 76 horas. Os dados relativos às doses e número de administrações também é mostrado na tabela. Próximo slide. Então, a gente vai falar mais sobre a necropsia, mas aqui também é mostrado a amostra de músculo depois do óbito do animal, que mostra palidez da musculatura e também outro cavalo em decúbito permanente. Bom, então assim, de uma forma geral, tá explicando esse textinho aí, para a gente dar um diagnóstico que é intoxicação por ionóforo, ou no caso aqui monenzina, né? Tem que sempre avaliar o histórico do paciente, o que ele comia, onde ele estava, sempre avaliar o que ele fazia. Tem que ver também os sinais característicos que ele apresentava e os resultados dos exames laboratoriais. Isso para a gente não dar um diagnóstico errado e, consequentemente, aí um tratamento errado, né? Pode passar. Então, para a gente não confundir, por exemplo, a intoxicação de monenzima com rabdomiólise por esforço, como eu falei, tem que avaliar o histórico do animal, porque essa condição ela vai gerar sinais locomotores, que geralmente vão surgir depois de um período de esforço muito grande, seguido de um período de descanso, ou por uma alimentação incompleta. O que na intoxicação por monenzina não acontece, tá? Os sinais locomotores, eles não se decorrem de um período de esforço.
Além disso, os músculos da região glútea e lombar, eles podem apresentar lesões quando acometidos por rabdomiólise por esforço. Na monenzina também pode apresentar, mas eles não são os músculos principais. Agora, já a deficiência por vitamina E e selênio, ela vai se diferenciar de intoxicação por monenzina, porque ela afeta principalmente músculos mastigatórios de potros, e a intoxicação por monenzina não tem uma restrição da faixa etária, da faixa de idade. E as lesões musculares, elas são mais observadas no meio dos pélvicos, nos músculos respiratórios e no coração. Agora, a intoxicação por seno occidentalis, que é essa florzinha que está aí no slide, ela vai causar um quadro hepatotóxico, e as lesões musculares, elas vão ser bem menos intensas do que quando acontece a intoxicação por monenzina. A diferença com a cólica é que na monenzina o animal vai apresentar distúrbios locomotores, na cólica não apresenta esses distúrbios locomotores. E, por fim, com a laminite, muitas vezes ela vai se relacionar com toxinas bacterianas, que elas vão vir de distúrbios gastrointestinais, ou com a retenção da placenta, tá? Mas, assim, resumidamente, né, a gente tem que sempre observar calmamente os sinais clínicos, característicos da intoxicação por monenzina, a gente tem que saber também quais são os sinais clínicos, né, que foi o que a Dani falou aí, para a gente dar o diagnóstico certo, foi o que eu falei aí já. Bom, gente, quando a gente fala de achado de necrópsia, a gente sempre vai ter lesões nos músculos esqueléticos, apesar do fato que tem alguns autores que discordam disso. Eu vou comentar sobre isso mais para frente. Mas, geralmente, tem lesões nos músculos esqueléticos, lesões aí caracterizadas por áreas amarelo ou brancas, que vão ter um aspecto focal ou difuso, e então vai ser uma miopatia necrosante segmentar decorrente de um processo inflamatório, e esse processo inflamatório tem então a presença de macrófagos, de neutrófilos, e eles vão gerar vai gerar uma degeneração nos músculos. No caso daquele primeiro artigo que a gente comentou, que a Dani falou da tabela e tudo mais, dois equinos, no caso o equino A e o equino C, eles tiveram hemorragias e eles tiveram hidropericárdio. E isso foi o que eu comentei anteriormente, né? Que tem autores que falam que as lesões vão ser restritas ao miocárdio e tem autores que falam que vão ser predominantemente no miocárdio, porém vai ter lesão nos músculos esqueléticos. Então, como que a gente vai saber se vai ter lesão ou não? A gente tem que fazer o maior número de necrópsias que a gente conseguir, e nessas necrópsias a gente tem que coletar o maior fragmento dos músculos esqueléticos, e principalmente daqueles que geralmente são mais afetados nas intoxicações por monenzina. Então, por exemplo, o quadríceps femoral, o adutor, o pectíneo, o braquicefálico. Então, tem diversos músculos que a gente pode colher esses fragmentos. E, como eu já comentei, os animais, eles geralmente, então, vão morrer de uma insuficiência cardíaca, ou eles podem morrer de algum distúrbio bioquímico. Então, por exemplo, se tiver excesso de cálcio no sarcoplasma, pode dar aí algum problema, e aí os animais acabam vindo a óbito. Bom, então, tem alguns tratamentos quando faz o diagnóstico de intoxicação por monenzina, tá? Esses animais eles podem ser administrados com fluidoterapia, que ela pode combater a desidratação e minimizar os danos renais. Pode também ser administrado óleo mineral, que vai impedir a absorção pelos intestinos e fígados. Mas, assim, em todos esses dois tratamentos, o animal tem que ficar em repouso, porque senão os sintomas eles podem piorar, tá? E assim, a realidade hoje em dia é que não tem um tratamento assim 100% eficaz para essa intoxicação, assim, sabe? Não tem uma cura 100%. O melhor que tem que se fazer é prevenir sempre, fazer a prevenção, tem que sempre olhar as dosagens certas de ingestão por monenzina permitidas para cada espécie, evitando a intoxicação. Então, aqui são as referências dos artigos, os livros e os sites que a gente usou. Muito obrigada pela atenção.